ouvimos a sua voz. Aquele povo barulhento já não mora mais aqui, mas foi morar lá no céu. Todos os dias de culto, esse era o hino-chave. Às vezes os vizinhos ao lado da congregação sentiam-se incomodados com o louvor, a adoração, o fervor do coração daquelas pessoas. Alguns às vezes atiravam pedras, quebravam as vidraças, telhado, e algumas vezes chamaram até a polícia para que eles parassem o barulho, na tentativa de ofuscar, de paralisar a adoração e o louvor, o fervor, fé que aquelas pessoas demonstravam em Jesus. Um dia eles estavam naquela mesma congregação, cantavam, e de repente tudo se calou naquele lugar. Um silêncio, como se não havia ninguém ali naquele lugar. Os vizinhos começaram a perceber algo diferente. Eles disseram: eu tenho certeza que agora eles nos ouviram. Eles atentaram ao nosso pedido de silêncio e eles já não fazem mais aquilo que eles faziam antes. E as pessoas ficaram preocupadas porque nem entravam e nem saíam mais pessoas daquela congregação. E o tempo foi passando e eles perceberam que estavam na porta da congregação carros, motos, bicicletas. Eles disseram: eles ainda não saíram daqui. E de repente um grupo de vizinhos, moradores da proximidade da congregação, tomaram a posição de entrar na congregação. E quando eles entraram, perceberam cadeiras reviradas, o berço ainda quente, a mamadeira, bíblias pelo chão, os instrumentos. E eles se perguntavam: o que aconteceu com o povo barulhento? Onde eles estão? Eles correram nos arredores da igreja, nas salas, nos banheiros, e perceberam que não havia mais ninguém. E eles disseram: eles não têm por onde sair. Não há túneis nessa igreja. E quando de repente eles encontram uma agenda de uma jovem, e lá está escrito: Senhor, eu sei que o Senhor virá, por isso eu aguardo a vinda do Senhor. Igreja, quando a gente faz a leitura da palavra e que encontra um quadro onde Jesus diz que ele viria novamente, às vezes o quadro da demonstração dos fatos que haveriam de ocorrer antecedendo a volta de Jesus são quadros muito fortes, muitas catástrofes, terremotos, fome, pestes, mortes, destruição. Mas eu gostaria nessa noite de atentar a um fato mais pessoal,
mais interno de nós mesmos, porque nós temos contemplado essas atitudes irreverentes do ser humano, os atos brutais de violência, onde crianças nas suas próprias casas, com seus pais, sofrem diariamente. Isso é notório no Brasil, no mundo. Os atos são recordes de violência física a crianças, a mulheres, a adolescentes, jovens. Esse fogo que foi narrado aqui, que é o fogo de dor, de solidão, de doenças, que afeta diariamente, constantemente, o ser humano que sobrevive em meio a uma sociedade violenta, de atos impensados. A gente sabe que tudo isso vem acontecendo e que ainda não é a volta de Jesus. Mas eu queria me reportar a você que está aqui nessa noite, a você que às vezes é ouvinte da palavra, é você que vem aos cultos, é você que tem a oportunidade de ler a palavra, até de orar, até de cantar, até de conviver com essa mensagem que é poderosa, que é capaz de transformar qualquer humano, mas que às vezes são pessoas resistentes à chamada da palavra, a viver o Evangelho na sua simplicidade e naturalidade. O grande foco da igreja, o grande centro da igreja, não é o pastor nem os irmãos da igreja, mas é Jesus de Nazaré. O grande exemplo de vida, o grande exemplo que marca profundamente a nossa existência, a nossa vida aqui na terra, é os feitos, o caráter, a atitude, a decisão que ficou imprimida em Jesus e que passou como exemplo vivo da possibilidade de cada um de nós viver intensamente essa vida, para sermos felizes, para sermos conquistadores, para termos uma vida santa, reta, pura, imaculada, que de fato marcará a sociedade. Jesus, em todos os momentos, em todas as oportunidades que ele teve, ele transmitiu a todos, aos seus inimigos, aqueles que perseguiam, aquele que cuspiu no seu rosto, que colocava coroa de espinho, que feria a sua santidade. Jesus transmitiu amor. Jesus amou. E isso significa o que para mim, para você, que estamos vivos, que também podemos viver de uma forma a amar outras pessoas, amarmos a nós mesmos, cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso caráter, cuidar das nossas ações diárias, cuidar do nosso nome, cuidar da nossa vida integral, do que fazemos, do que somos.
que Jesus impregnou na igreja, no Evangelho, na sua palavra, foi para que nós vivêssemos intensamente esse amor. E a Bíblia diz que aquele que ama não é covarde, aquele que ama não tem medo, aquele que ama enfrenta os desafios com coragem, com determinação. Aquele que ama não recua, aquele que ama não se paralisa na vida, aquele que ama contribui para que o outro seja feliz. Aquele que ama, ele tem uma força vital para conquistar outros a felicidade. E Jesus, ele, em todos os seus momentos de contato vivo com as pessoas, Jesus demonstrou amor. Por isso que João, um dos apóstolos que conviveu diariamente, aprendeu isso. Porque João, quando escreve sobre o amor, ele não é apenas um escritor do amor. Ele oferece para nós como ele conviveu com o amor e como o amor foi transformador em sua vida. Por isso, amado, você precisa amar. A igreja precisa amar. Há uma carência de amor no mundo que vivemos. Às vezes nós temos afeto pelas pessoas, nós gostamos das pessoas, mas nós não amamos as pessoas, até cuidamos delas. Há pais que têm um afeto impressionante em relação aos seus filhos, mas não amam os seus filhos. A gente precisa amar como Jesus amou. E não custa muito caro. Não é um remédio que você encontra nas prateleiras das farmácias, mas é algo que traz dignidade ao ser humano. Nós temos carência de amor. O bebê que é abandonado pela mãe na lata de lixo tem carência de amor. Os crimes hediondos é uma formação do caráter de homens e de mulheres que não foram amados na infância. Muito pelo contrário, receberam ódio, desafeto, nunca foram abraçados, nunca receberam um cafuné dos seus pais, mas receberam atos brutais de violência, e eles somatizaram durante toda a sua vida atos de violência. Por isso que se tornaram homens e mulheres incapazes de amar. Ame intensamente as pessoas, porque o amor muda o ar, o amor transforma a casa, o amor transforma o ambiente. E a Bíblia diz que aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Outro ponto que eu acho necessário, fundamental, que Jesus nos ensinou, e que é fundamental para termos na nossa vida enquanto vivermos aqui, na esperança do grande encontro, é que a gente precisa ter atos no nosso coração de perdão. Olha, que falar em perdão para algumas pessoas
é até uma agressão. Quantas pessoas magoadas, ressentidas, que às vezes engole muito seco o nome de alguns, e que quando os olhares se cruzam, vem na mente da pessoa aquela cena onde ela foi completamente humilhado, porque tudo fica na nossa mente, e às vezes as coisas más que acontecem na nossa vida, ela tem um poder de gravação muito mais intensa do que as coisas boas. E quando às vezes aquela ferida que não foi completamente curada e cicatrizada, às vezes ela se adormece no nosso recôndito, do nosso interior. E muitas vezes há pessoas que cuidam dessas feridas, que não fazem o tratamento devido por elas, para que elas sejam completamente curadas. Há aqueles que se sentem até os coitadinhos. Você não sabe a minha dor, você não sabe as feridas que tem dentro de mim. Você tinha que ter pena de mim, dó de mim, porque eu sofro. Aquele que anda choramingando por causa do passado que foi cruel, que foi insistente em feri-lo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos faz uma imediata análise da nossa vida, do momento que nós passamos a entender, a compreender a essência de Jesus em nós. Nós passamos a ser homens e mulheres que perdoam. E eu sei, como homem, como humano, que não é fácil perdoar. O perdão, ele não é humano. O perdão não é um foco da existência humana. Não depende só da atitude humana para gerar perdão. O perdão, ele é gerado com uma vida espiritual, através da atuação direta de Cristo em nós. Porque a Bíblia diz que Cristo em nós, a esperança quando nós perdoamos, a esperança de convivermos com aqueles que nos maltrataram, com aquele que nos causou dor. Mesmo, meu irmão, minha irmã, que você não gerou a ofensa, mesmo que a ofensa tenha vindo do outro, mas quando você passa a conviver com Jesus, a conhecê-lo na essência, a ter intimidade com Ele, você perdoa, você procura a pessoa. Olha, eu estou vindo aqui na sua casa porque eu quero pedir perdão a você, mesmo que a outra pessoa diz para você, mas foi eu que te ofendi, mas eu estou aqui para te pedir perdão.
Jesus, ele nos ensinou a ter uma vida de homens e de mulheres que perdoam. Porque quando você perdoa, você libera a si mesmo e o outro do jugo, da dor, do atraso, da paralisação, da enfermidade crônica que corrói, que maltrata. Pois não há nada mais terrível e complexo na vida de uma comunidade onde humanos não convivem com humanos. Quantas vezes há homens e mulheres que preferem nas suas casas conviver com gato, com cachorro, com papagaio, porque se sentem mais protegidos do que conviver com humanos. Mas quando nós nos apegamos a Cristo, a visão do Evangelho de Cristo, a gente aprende com Ele a necessidade de perdoar. Por isso, amados, que a gente pode viver aqui o céu, a gente pode viver a delícia de Deus aqui, tendo uma vida pautada nos ensinos, nos preceitos de Jesus. E isso é possível a você? Sim, é possível. Às vezes a sua natureza, os seus conceitos de valores, às vezes são enraizados em si mesmo, o orgulho, a prepotência, que lhe prende, que lhe ofusca. Mas o Evangelho poderoso de Cristo é capaz de quebrar o teu coração de pedra insensível e colocar um coração de carne sensível à voz do Espírito de Deus. Amados, não há momento importante e significante para a igreja do que a volta de Jesus. Talvez o que foi retratado nessa noite foi apenas o começo de fatos que ocorrerão. Mas eu quero dizer para você que não tenha medo do que virá a acontecer. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. A Bíblia diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, Ele chama de meus filhos amados. Estes eu protejo, estes eu amparo, estes eu guardo, estes são meus. Então, enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos permitir que o nosso coração, que a nossa vida seja cheia de Jesus. Viva intensamente Jesus em tudo quanto você faz. Os seus atos, na sua forma de viver. Primeiro, pergunte: Jesus faria isso? E o que Ele faria nesse momento? É por isso que nós temos a sua palavra. E a palavra de Deus é
a nossa bússola, é a nossa âncora, é a nossa forma de aprendermos como vivermos aqui na terra. Portanto, amados, viva intensamente Jesus. Procure ter uma vida de amor, uma vida de perdão. Libere a sua mente. Comece a viver de agora em diante, sendo sujeito à vontade de Jesus. Quando o escritor de Mateus, no capítulo 6, versículo 22, ele diz que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos têm luz, o nosso corpo será iluminado. E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. No mesmo capítulo 6, versículo 23 de Mateus. Se os nossos olhos não têm luz, o nosso corpo será tenebroso. A Bíblia, ela não omite a verdade. Portanto, vivamos com os olhos de luz. Os olhos de luz são os olhos molhados. É os olhos visionários, que sempre visualiza o melhor. Então atraia para a sua vida coisas boas. Deixe de lado toda forma de murmuração, de queixas, de buscar no outro a falta. Às vezes o culpado é você também. Atraia coisas boas para você. E quando você atrai as coisas boas para você, os seus olhos terão luz. Você falará também de coisas boas. Você professará aos outros coisas boas. Mesmo vivendo em meio à tribulação, a dificuldades, atraia coisas boas para você. Tenha os melhores pensamentos possíveis. Viva intensamente uma vida de felicidade. Mesmo quando você tenha que passar pelo vale escuro, pelas dificuldades. Mas viva intensamente o Senhor. E Ele encherá o seu coração de muita paz. Ofereça a oportunidade sempre ao outro de fazê-lo feliz. Essas manifestações são manifestações de uma pessoa que quer o bem para si mesmo e para os outros. Porque uma das grandes decepções que nós teremos na volta de Jesus é que tem muita gente que vai dizer para Jesus: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo. Jesus vai perguntar: e o teu interior? E é do interior que provém as saídas da vida. Não adianta você
ser um sepulcro caiado. Aparentemente, todos olham para você e vê a santidade em você. Mas às vezes o teu interior é ferido, magoado, ressentido, murmurador, provocador, renchoso. O interior é mais importante. Jesus, nessa noite, quer purificar o teu interior, para você ter uma vida saudável, para você ter uma vida de conquistas, para você ter uma vida feliz, para você ser uma pessoa estável na vida. E aquele que tem o interior tranquilo, de paz, ele não precisa nem dizer nada para a gente, ele transmite essa paz. Jesus veio no seu ministério terreno cativar corações assim, formar caráter assim, porque a Bíblia diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. Que teu interior ele seja alcançado por essa graça, a graça de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi um dos apóstolos que passou por diversos sofrimentos na sua vida. Mas Paulo sempre, quando ele enviava as cartas, ele sempre dizia que tudo aquilo que ele tinha passado de dor e sofrimento não significava muita coisa. Jesus sofreu muito mais. E quando naquele momento que a trombeta vai soar, e que na nossa imaginação a gente imagina ver Jesus de Nazaré, ele não vai tocar mais os pés na terra, ele não vê mais como advogado, como defensor, ele vem como juiz. E a gente sabe que a posição do juiz é uma posição de absorção ou de condenação. Eu quero ver Jesus, eu quero abraçá-lo, eu quero reencontrar com minha mãe, com meu pai naquele lugar. Eu quero ver amigos, pessoas que eu conheci, que eu convivi, porque eu sei que eles estão lá. E isso não é uma história, não é uma fantasia, não é uma filosofia. Isso é verdadeiro. Sabe por quê? Porque aquele que tem esperança, ele já desfruta disso aqui. Eu procuro mesmo nas minhas limitações a conhecer Jesus aqui. E quando eu chegar lá, o nosso relacionamento vai ser muito mais forte, muito mais intenso, porque eu já conheço ele aqui. Então procure viver aqui enquanto você está presente. Ame mais seus filhos, sua esposa, seus amigos, seus inimigos, se tiver. Seja um homem ou uma mulher que tem um coração perdoador. Atrai para você coisas boas e viva intensamente esse Evangelho de Jesus. Eu gostaria nessa oportunidade de fazer um convite a você. Pastor, às vezes eu tenho vontade de ir para a igreja,
Às vezes eu tenho vergonha. Eu sei que eu tenho falhas. Todo mundo tem. Não importa a situação que você esteja vivendo. Jesus, Ele aceita como você é. Às vezes nós humanos não aceitamos as pessoas como elas são. Mas Jesus aceita você como você é. Eu gostaria nessa noite de fazer uma oração para você, que às vezes está passando pelo vale escuro, pela dificuldade, ainda não compreende, tem medo de assumir uma posição, uma postura diante de Deus. Mas você sabe que você precisa. Você sabe que você precisa de paz. Você precisa ser uma pessoa mais leve. Você precisa ser uma pessoa mais pura.